Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! Muito bom, podcast ligado na verdade com você na Rádio Ceará FM 102,7. É muito bom estar na sua companhia. Eu sou o João Lucas Barroso, meu amigo Inácio José. Firme e forte, graças a Deus. É isso aí, João. Depois de alguns milênios aí de um hiato, talvez o pessoal não perceba, mas a gente tinha dado uma pequena pausa nas gravações. Mas o importante é que estamos aqui, graças a Deus, e o Senhor nos permite estar mais uma vez por aqui para juntos conversarmos hoje. Não sei se já foi outra vez, não já foi. João Vitor já é de casa. João Vitor, prazer recebê-lo, meu amigo. Rapaz, o prazer é todo meu. Como sempre, muito bom estar aqui com os meus irmãos falando da palavra de Deus. Se apresente em 30 segundos para o pessoal recordar quem é o João Vitor. Eu sou o João Vitor Magalhães. Atualmente faço parte do Ministério de Jovens da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Eu sirvo lá como pregador e com o ensino da igreja. Muito bem, o tema de hoje, o assunto de hoje é sobre o filho pródigo. Essa parábola é muito conhecida. Qual a interpretação da parábola? Vamos aprender hoje com você, João Vitor. Bom, a parábola do filho pródigo, ela se localiza junto com uma coletânea de parábolas, né, que fica em Lucas no capítulo 15, que vai ser referente, o tema do capítulo como um todo, é acerca da alegria de Deus no arrependimento de pecadores. Você pode, quem quiser abrir em Lucas capítulo 15, vai perceber que junto da parábola do filho pródigo você vai encontrar mais duas anteriores a ela, obviamente, que é começando pela parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, aí encerra com o filho pródigo. É interessante que qual era o contexto aí do capítulo 15? O Senhor Jesus ele estava junto aí aos seus discípulos, e junto com os discípulos, provavelmente uma outra multidão de pessoas, e essa multidão de pessoas era constituída por dois grupos. Lucas, no capítulo 15, o verso 1 e 2, vai mostrar pra gente quais eram esses grupos. O verso 1 diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Aí o verso 2 revela o seguinte: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, a parábola, como todas as outras aqui, ela vai mostrar o seguinte: a alegria de Deus no arrependimento de pecadores. E é interessante a gente observar esses dois grupos, porque esses dois grupos eles aparecem no filho pródigo, mas na figura de duas pessoas. Os pecadores e os publicanos aparecem na figura do próprio filho pródigo, aquele que se desvia, ele estava na casa do pai, mas percebia que a vida pulsava mais forte fora dos muros da casa do pai. E você vê que o irmão mais velho reflete o exemplo dos fariseus e dos escribas, pelo fato de ele desdenhar do irmão mais novo, do irmão que havia se desviado, havia gastado todo o dinheiro do pai, e não se alegra com arrependimento. Pelo contrário, ele se enaltece. Ele não busca observar a sabedoria que o irmão recebeu e nem a misericórdia do pai, mas pelo contrário, ele busca questionar o seu pai, ele busca, de certa forma, levantar algo contra a autoridade dele, pelo simples fato de ter ciúmes. Qual é a intenção aqui? O filho pródigo, ele, como eu disse, ele vai trabalhar sobre essa questão de pecadores, que ou a gente pode interpretar essa passagem aqui de duas maneiras. Ou o filho pródigo ele pode ser o Adão, que lá do Éden, no intuito de ser igual a Deus, de ter o conhecimento de Deus, ele come do fruto junto com a sua esposa, né, sua mulher. Ou então o filho pródigo pode ser muito bem uma pessoa que estava dentro da igreja, que frequentava a igreja, que estava na igreja, que vivia na igreja, mas que começa a perceber que a vida parece que pulsa muito mais forte fora dos muros da igreja. Então essa pessoa ela pega a tangente, vai embora, pega a sua herança, digamos assim, que é o pecado, vai lá
gasta tudo que tem, se enfia no lamaçal, depois percebe que a igreja é um bom lugar para se morar, né? Para se ficar, digamos assim. Então, de qualquer forma, representa o pecador de uma forma geral, né? É o pecador de uma forma geral. Sem assim, digamos, sem muitos rodeios. É exatamente isso. Quase todo mundo se enquadraria nisso, né? Uhum. Não é pra um grupo específico. Quase todo mundo. Eu Todo diria mundo. Todo mundo, na verdade. É, Porque o todo. Inácio não tá se incluindo não, entendeu? O Inácio tá... Pra lá, eu tô macho. fora disso aí. Ei! Fica ligado na verdade! Mas veja só. Um motivo pelo qual o filho pródigo se desvia é um motivo que pra gente muitas vezes é até rejeitado, ou até a gente até não se importa muito com isso, que é o quê? Insatisfação. Como é que a gente pode deduzir isso? Se a gente olhar aqui o texto, no verso 11 e o verso 12, vai dizer o quê, ó? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ou seja, o pai ainda estava vivo, o pai ainda não havia morrido. Esse pedido aqui do filho pródigo era legal, tinha sentido, porque geralmente quando um homem não tinha mais condições de cuidar da sua casa, então ele dividia, repartia os haveres entre os filhos para que assim eles dessem continuidade. Porque como o homem não tinha mais condições de se cuidar, então ele podia fazer isso. Só que o que acontece é que o texto não mostra isso, o texto mostra outra coisa. Inclusive mostra outra coisa no final do texto, né, de que aquele homem era saudável, ele estava bem. Então ele pede isso, ele pede que reparta os haveres, muito porque ele queria sair fora, ele não estava satisfeito com a casa do pai. E aí, o verso 13 e o verso 14 faz o quê, ó? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente, como algumas traduções vão trazer. Ao verso 14 diz: depois de ter gastado tudo, houve uma grande seca, uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então perceba isso, que o ato dele pegar tudo e ir embora mostra que ele diz: ó, eu queria que você tivesse morto. Acho, dá pra fazer um paralelo aqui. Se eu estiver errado, vendo errado, vocês me corrijam. Mas é muito semelhante a quando nós mesmos encaramos o pecado e vamos de encontro a ele. Perfeito. Porque ele traz promessas de prazer, de alegria. Só que quando essas promessas falsas e passageiras, elas passam, nós encaramos a realidade, que é de sofrimento. E que é muito parecido com isso. Quando a riqueza acabou, quando o que ele tinha de ideal de vida passou, que era passageiro, que ele viveu de maneira responsável, quando a seca chegou naquela região, ele encarou a realidade. E eu acredito que o pecado é exatamente desse jeito. O pecado ele promete vida, mas ele mata, na verdade. Exatamente. Ele traz E só os destruição. prazeres que ele traz, as promessas que ele faz, são falsas. Elas acabam, elas quebram e você encara, no final das contas, uma realidade amarga. O que era doce no começo se torna amargo no final. Esse é o sabor do pecado. E de fato, né, não tem como você se relacionar com o pai e viver no pecado, né? Você vê a atitude do filho pródigo, ele dá as costas totalmente para o pai, né? Ele Rompe laços mesmo, não tá nem aí pro pai dele. Exatamente, tanto que o texto fala, ele vai para uma terra distante. Né? E o Senhor Jesus nem se preocupa em dizer, ele foi pra Grécia, pra Roma, que é o destino lógico de alguém que queria se divertir. Sim. Ele vai só pra terra distante. Ele vai se embora. É como aquela pessoa que tava na igreja, aí vê os crentes, aí pega a tangente e vai se embora. Se afasta, perde o relacionamento, realmente. Perde tudo. E é interessante isso, porque é exatamente como vocês dizem, o pecado ele promete tudo, ele promete prazer, promete alegria, mas não entrega nada disso. Porque no final das contas, Satanás ele é um estelionatário. Ele vai lá, te joga lá no chão. Mentiroso e enganador, de fato. Mentiroso e enganador. E o pecado ele é um senhor de escravos, ele te prende e não te solta mais. Mas é interessante isso aqui, que depois que ele percebeu, ele vê, né, que a gente não pode entrar porque não tem tempo, mas ele vê que a casa do pai era boa. Depois de ele ter lá no chão, no lamaçal, comendo com os porcos, que era o pior emprego que ele podia ter na vida dele.
Ele percebe que não, a casa do meu pai, o salário é bom, eles têm pouca fartura. Só um detalhe, né? Talvez tenha algum criador de porcos aqui. A questão é que na época, o contexto, era um animal imundo contexto judaico, né? De acordo com as escrituras, eles consideravam, né? De fato, tá lá na lei mosaica, né? O porco como um animal imundo, né? Então, no contexto judaico, né? Aquele público para quem Jesus, né, se dirigia ouvindo aquilo, cara, o homem lá, o jovem estava com seu pai na fartura, foi parar com os porcos, né? No contexto judaico. É como se um vegano fosse obrigado a trabalhar num matadouro. Isso aí. No contexto Hoje em judaico dia. era muito forte, né? Essa parte. Essa cena do criador de porcos é uma cena escandalosa pro judeu, entendeu? É escandaloso mesmo. Era exatamente isso. Era como um vegano de um matador ali, entendeu? É muito fora da caixa pra eles. O vegano, pra quem não conhece, sabe, é quem não come de jeito nenhum, nem come, nada nem de origem animal. Nem consome, nem investe nada animal. Assim, nem investe também, não sabia não. Eu acho que eles não usam. Cristão pode ser vegano? Tem um tema aí pro tema. podcast. É um bom tema. Mas tá aí. Mas é interessante perceber que ele tem esse insight na cabeça dele de que a casa do pai era boa. Uhum. Então fica, né, o bom exemplo pros pais, né, cristãos, para que isso conta na cabeça de um crente, né? João Vitor, aí ele volta, né, e o texto diz que ele se arrepende, né? Interessante a reação do pai, né? Uhum. Como o pai trata ele. Exatamente, assim, é porque é a grandiosidade do nosso Deus, né? Independentemente do que havia feito, né, do fato de ele ter torrado toda a herança dele, ele não tinha mais nada ali, da parte dele, claro. E ainda assim o pai o recebe de volta e põe um anel no dedo, sandálias nos pés, roupas novas. Trata ele como festa. filho que ele é, né? O pai não chega e dá um castigo, né? Trata ele como interessante filho. é que as expectativas do filho pródigo, todas elas foram frustradas. Tanto as no pecado, que ele esperava viver bem, quanto as do pai dele, que, vou chegar lá, meu pai vai me receber como um trabalhador qualquer, vou ficar lá alimentando e trabalhando pra ele. Não, venha, você é meu filho. Ele fez uma festa. Exatamente. Ele fez uma festa e o pai, ele representa Deus? O pai Sim, na parábola? o pai aqui representa Deus e sua infinita misericórdia. Porque qual é a mensagem final do filho pródigo? É de que as portas estão abertas. Sabe? É de que a porta está aberta, é de que o amor de Deus é maior do que o pecado que há no próprio ser humano, de que o Senhor ele recebe a todo aquele que genuinamente se arrepende. É como o salmista vai dizer, o Senhor não rejeita um sacrifício sincero, um coração contrito. Uhum. É como, não me recordo do salmo, mas o salmista fala isso. Então, assim, qualquer pecador, em qualquer situação, pode ser aceito por Deus como filho. Pode. Através da fé em Jesus, né? Porque essa é a grandiosidade do sacrifício na cruz de Cristo. Ali o Senhor Jesus toma o nosso pecado sobre suas costas, ele é castigado, mas para que hoje nós fôssemos feitos o quê? Filhos de Deus. Então tem perdão pro mentiroso, que mentir é um pecado que a gente pensa que não é tão problemático, assim como tem perdão pro adúltero, tem perdão pro jogador, pro viciado, tem perdão para todos. E essa é a grandiosidade do amor de Deus. E Deus se alegra, o Senhor se alegra, assim como a gente percebe no pastor que se alegrou em encontrar a ovelha perdida, é o pai que se alegra ao encontrar o seu filho perdido. Então, nós somos assim, pessoas que vagam errantes, mas que quando encontramos a Cristo, nós encontramos uma família que nos adota, né? E agora somos feitos o quê? Filhos de Deus, de um pai que é gigantesco e estamos indo para a casa dele, rumando para a cidade celestial. Resumão, João, desculpa te cortar, então a mensagem, se fosse resumir, corrijam novamente, me corrijam se eu estiver errado. Arrependa-se, porque o seu pai, nosso pai, Deus, está pronto a lhe receber. Exatamente. Então acho que esse seria o resumo da mensagem. É o resumo total. Arrependa-se porque dá tempo ainda. Sim. Muito bom, obrigado você que esteve conosco aqui no podcast. João Vitor, obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar por aqui. Prazer é nosso. É isso aí, valeu, Inácio. Valeu, João. Tamo juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.